Eu confesso, eu já fiz de tudo pra não perder ele. Eu me anulei, me adaptei, me calei, tudo pra tentar manter uma conexão que já tava escorrendo pelos meus dedos. E o pior de tudo é que eu achava que aquilo era amor. Você se moldar, você ser sua melhor versão, você se diminuir, você fazer as coisas pelo outro, renúncia, tudo isso era amor na minha visão. Mas toda vez que eu tentava segurar, ou ajudar, ou melhorar aquela pessoa, eu me perdia de mim. Eu já fui a mulher que ficava olhando o celular esperando uma resposta, que escrevia textão ou que escrevia e apagava 1000 vezes, que se vestia para agradar, que falava com cuidado, que sorria várias vezes mesmo muito machucada por dentro. Eu já fui a mulher que aceitava pouco com medo de perder aquele pouco que ela achava que tinha. E se você tá vendo isso, esse vídeo é pra você. Não é pra te julgar, mas pra te mostrar que tem uma saída. E essa saída começa dentro de você. A primeira coisa que eu fazia com medo de perdê-lo e que acabei me perdendo foi me calar. Eu tinha muito medo de falar as coisas, porque na maior parte das vezes que eu falava algo, nós brigávamos ou essa pessoa ficava chateada, triste, irritada. Eu pensava, se eu ficar calada, eu vou manter a paz, porque ele ficava falando que queria paz. Só que o que eu não sabia é que, primeiro, eu não sabia nada sobre comunicação. Eu tinha medo de parecer sensível demais, chata demais, insegura demais, e no final das contas eu escolhia ficar quieta, porque eu percebia que não adiantava falar muita coisa. E se eu falava, normalmente o momento era errado. Por exemplo, ele chegava estressado, ou ele chegava cansado e eu tentava ali falar alguma coisa com ele e não dava certo. Era como se ele pensasse que eu estava julgando e condenando. E claro que no final da conversa eu me sentia como a errada da história. Detalhe, eu não tô falando aqui que ele não tem a responsabilidade nem a culpa dele. Mas pro vídeo de hoje, pra você melhorar e você parar de se perder estando ou não num relacionamento, a responsabilidade terá que ser assumida. Então, quando algo me machucava, eu engolia. Eu jogava para debaixo do tapete. E quanto mais você vai jogando as coisas para debaixo do tapete, menos você tem confiança em si mesma. Menos você consegue se ver e se enxergar e mais você vai ficando carente. Porque você não recebe carinho, não recebe atenção e muito menos você se dá carinho e atenção. Naquela época, eu fui me enchendo por dentro. E o resultado disso era mais mágoa, mais frustração, mais raiva e o meu relacionamento só piorava por consequência. Até que teve dias que eu não me reconhecia mais. Eu falava que eu ia mudar, que eu ia ser melhor, que eu ia melhorar, que eu ia fazer as coisas por mim e nada de fazer. Eu não tinha a ação prática para isso. E a primeira coisa que eu quero falar aqui com vocês é que eu não estudava comunicação. Eu achava muito balela, eu achava muito desnecessário. Eu falava, pra que eu vou estudar comunicação? Porque a pessoa que tá errando comigo, ele que me deixa, ele que não fala comigo, ele que não tem paciência, ele que faz eu me sentir culpada por tudo. Então eu só apontava o dedo. Meu olhar estava muito pro outro. Então, eu não percebia que eu estava cavando a minha própria cova dentro do relacionamento. Quando você vai aprender comunicação, a primeira coisa que você se dá conta é o quão violenta você está sendo. Você talvez não fale palavrões, você tenha uma comunicação muito boa, você sabe português corretamente, digamos assim, mas você não sabe chegar onde você quer chegar. A pessoa ao seu lado sempre se sente culpada, sempre se sente inferior, sempre se sente irritada e você não consegue passar com clareza o que você deseja. Ou, na maior parte das vezes, você nem sabe o que você quer. Você não tem clareza, você só quer falar e eu gosto de falar que nesse momento nós estamos vomitando informação para o outro. E aí o outro não sabe o que fazer com aquilo. Então, quando você começa a estudar a comunicação, você aprende a ter clareza, você sabe onde você quer chegar com essa fala, você sabe falar sem apontar o dedo pro outro, e você começa a ter muito mais autonomia, que é uma coisa que está em falta hoje. As pessoas, elas estão dando a responsabilidade na mão do outro. E quando você tem autonomia, você, diante de um problema, de uma dificuldade, você sabe o que fazer com aquilo e você vai se posicionar e se propor a fazer algo que só você pode fazer e consegue sugestionar
algo para outra pessoa. Então não é dever da outra pessoa mudar, melhorar e ser diferente. Você vai sugestionar. E diante dessa sugestão, o outro tem total direito de falar não. E se caso, dentro dessa sua mudança interna, porque quem vai se propor a mudar é você, e depois de 1 mês, 2 meses praticando essa comunicação, aí sim você vai saber e conseguir enxergar o seu relacionamento como ele realmente é, sem as suas lentes de traumas e ilusões. Quando você não estuda comunicação, você não se reconhece mais no espelho, porque você está jogando tudo para debaixo do tapete, ou na hora que você finalmente fala, você fala de uma forma super agressiva e violenta, descontando toda a sua raiva e frustração no outro. E aí você não está resolvendo problemas. E pessoas que estão nessa carência, nessa dependência, normalmente são pessoas que não sabem resolver problemas. Elas não resolvem. Elas resolvem só se precisar pelo outro, para mostrar que ama o outro e depois vai querer que o outro faça a mesma coisa por elas. Em segundo lugar, eu me ajustava o tempo todo. O meu parceiro nunca pediu que eu mudasse, que eu fosse diferente, que eu deixasse de ter alguma amizade ou que eu falasse diferente, que eu fosse diferente. A única coisa que ele pedia pra mim era pra focar em mim e me amar. E aí eu falava que ia fazer isso, mas primeiro eu nem sabia como fazer isso. Eu te convido a fazer o treinamento Reconquiste-se. Nesse treinamento, você vai aprender a olhar para você e estar do seu lado. Aprender a ser sua melhor amiga ou melhor amigo. Aprender a ter autocompaixão na prática mesmo, não só falando. A entender e ter uma empatia pelo outro, mas mais do que pelo outro, pela vida. O que a vida está querendo te ensinar com essa situação ou desafio que está aparecendo na sua frente. E por último, a tomar uma decisão consciente, uma decisão para criar relacionamentos, principalmente o relacionamento com você, de amor e responsabilidade. Então, veja, a gente só consegue tomar uma decisão consciente e amorosa se primeiro a gente faz uma liberação emocional, se primeiro a gente se compromete com a gente. E é esse passo a passo inteiro, de forma prática e objetiva, com um método já validado que você terá acesso no Reconquiste-se. Eu vou deixar o link aqui embaixo. A pessoa que ela está muito na dependência emocional é uma pessoa que ela reage diante da vida. Ela não age. Então, o que é reagir, né? Basicamente, lá atrás, o que eu fazia era... Se eu achava que ele estava triste, eu reagia a essa situação. Ele estava triste, então eu vou tentar fazer aqui uma comida gostosa para ele ficar feliz. Se eu achava que ele estava feliz, então eu estava bem, então eu podia ficar feliz. Se ele chegasse com raiva, aí eu poderia tratá-lo mal. Então, as minhas ações, elas estavam dependentes do como essa pessoa estava e se comportava. Eu sempre tentava, de certa forma, me adiantar. Então, sabendo que ele poderia chegar cansado em casa, o que eu poderia fazer para deixá-lo feliz? Meu pensamento estava muito preocupado com a outra pessoa, como que eu poderia ajudar a outra pessoa. E eu me enganava nessas minhas próprias narrativas, de que eu queria ajudar, ser melhor, construir um relacionamento melhor ali, muito preocupada com essa pessoa. Mas primeiro, que essa pessoa não tinha me pedido ajuda. Segundo, que eu estava fazendo tudo pelo meu ego. E eu não conseguia entender que era pelo meu ego. Eu achava que era ser bondosa isso, ser boazinha. Então eu ficava em silêncio quando eu achava que ele precisava de silêncio. Eu ficava feliz quando eu achava que essa pessoa precisava. Eu fazia coisas a mais. Tudo reagindo. Eu não conseguia agir. Eu não conseguia ter uma ação baseada no o que eu quero fazer. Se essa pessoa estivesse triste, eu já queria melhorar aquilo e mudar aquilo. Eu não conseguia ter autonomia. Vem essa palavra novamente. E para você conseguir fazer isso, a gente vai ter que fazer um desligamento da sua mente. A gente vai ter que desligar mesmo uma chave que tá pensando sempre no outro, o que o outro tá fazendo, deveria estar fazendo, ou te mandando mensagem, ou você respondendo a mensagem dessa pessoa. A gente vai ter que desligar a sua cabeça nisso. E esse desligamento precisa ser feito com amor. Senão, você vai fazer igual eu fazia lá atrás. Você vai começar a desaparecer na sua própria vida. E daqui a pouco vai estar culpando o outro que você fez isso. Ah, eu fiz tudo pra essa pessoa. Como essa pessoa é ingrata. Como essa pessoa é fútil, é ruim, é egoísta. Mas a gente vai precisar colocar um espelho aqui na frente. E esse processo é bom demais, gente. Assim,
Eu sou um pouco suspeita porque doeu, mas cada dor que eu ia sentindo e entendendo da minha própria pessoa, que na verdade, no fundo, eu que estava sendo muito egoísta naquele relacionamento, isso me abriu muito portas e abriu muito a minha cabeça pra eu fazer diferente, pra eu ser diferente, né? Eu reclamava tantas coisas que, na verdade, a única pessoa que poderia fazer tudo aquilo por mim era eu. Sabe, quando você se dá conta que só você pode salvar a sua própria vida, isso te dá um alívio imenso. Pode te dar uma dor de tipo, nossa, eu não acredito que eu que estava sendo tão ruim assim. Não acredito que eu que estava sendo tão egoísta, eu que estava sendo tão maliciosa. E aí você fala, tá, mas agora pra mudar só depende de mim. Que bom. E tudo isso porque eu não sabia me sustentar de forma inteira. Eu ia uma vez na semana na terapia, eu já fazia as meditações, já estava fazendo yoga, tudo isso, só que eu só estava dando checks lá. Eu não estava aplicando isso de forma objetiva, direta, consciente na minha vida. E é por isso que o Reconquiste-se ele veio com tanta força assim. Eu faço o Reconquiste-se até hoje. Eu amo o Reconquiste-se. As minhas alunas, elas sempre estão me mandando um depoimento do que começou a mudar na vida delas e elas sabem que o Reconquiste-se é para a vida inteira mesmo. Em terceiro lugar, eu sempre me colocava em último. Eu ouvi a minha mãe falando que relacionamento é sobre renúncias. Relacionamento, amor, não, melhor ainda, amor é sobre renúncias. Então eu achava bonito sempre ceder, sempre doar, e eu doava muito do que eu não tinha também. Eu doava, às vezes, uma energia ali, uma felicidade, um olhar, um carinho, uma palavra, um tempo que eu nem tinha. E sabe qual que é a diferença de uma pessoa quando ela faz essa ação de forma genuína da pessoa que ela faz quando ela tá carente? Quando eu tava carente, eu fazia e ficava pensando quando que eu ia receber em troca. Então, assim, na hora que eu tava fazendo, eu não tava pensando exatamente, quando é que essa pessoa vai agradecer? Não era isso. Na hora que eu tava fazendo e eu achava que eu tava fazendo de uma forma genuína. Só que depois, vamos dizer assim, no final de semana nós fomos comer na casa da família dele. Então eu já tava pensando, então no próximo ele vai na minha, né? Então depois ele vai ter que, pelo menos naquela data ali, né, no Dia das Mães tem que ser na minha, pelo menos isso. Então, depois de fazer a ação lá, que eu achava que eu tava fazendo de coração, eu já tava pensando ao final e na próxima semana e nos próximos dias que ele teria que fazer por mim, porque eu fiz tal coisa, então ele vai ter que fazer, né? Veja como eu tava sendo egoísta e tava agindo muito na carência. Quando você faz as coisas de forma genuína, depois que passou esse evento, então, por exemplo, eu escolhi ir na casa, ele me chamou, eu escolhi ir na casa dos parentes dele almoçar, por exemplo. É uma escolha minha. Eu tô escolhendo. Mas eu não gosto, eu não quero, então eu vou falar não. Eu vou falar não, pra depois não ser uma rabugenta, pra depois não fazer isso através da carência. Eu tô com medo dele ficar bravo comigo, tô com medo dele terminar comigo se eu não for. Aí é carência. De uma forma genuína, eu vou pensar, não sei se eu gosto muito, mas eu quero fazer isso. Eu quero conhecer mais as pessoas, eu quero fazer isso por mim, pelo relacionamento que eu desejo lá na frente. Porque eu quero vivenciar essa experiência. E aí, tudo começa a mudar. Em quarto lugar, e talvez, se você é uma pessoa muito sensível, você vai se identificar com essa. Eu confundia intensidade com profundidade. Eu sentia muito, eu me entregava muito, eu queria muito. Eu achava que sofrer, depender, querer, sabe, essas declarações gigantes de amor, eu achava que isso era conexão. Talvez eu até falava que não, mas eu atuava diante disso. Tem que sofrer pela pessoa, tem que chorar horrores, tem que ficar triste mesmo, tem que deixar o sentimento ficar horas e horas ali, e a pessoa também sentir sua falta muito. E aí eu ficava me perguntando às vezes, tinha um lapso de consciência que eu ficava, será que isso é conexão ou é só carência? Só que aí depois eu falava, não, se é amor, precisa sentir.
Hoje eu vejo que não é sobre sentir muito, mas nos momentos que a gente tá com aquela pessoa, nos momentos que a gente se propôs a ficarmos juntos, eu não tô falando do momento onde você vai trabalhar, a outra pessoa vai estudar, não tô falando desse momento. Tô falando um dia que vocês separaram, sei lá, uma vez ao mês para fazer um piquenique, para sair para algum lugar, para vocês terem os momentos de vocês ali. É sobre estar presente, é sobre não estar pensando no passado, no que essa pessoa não fez, o que já fez de errado, e nem preocupada com o futuro, o que vai ser, se vocês vão conseguir fazer tal coisa, se essa pessoa quer casar com você ou não e tudo mais. Não, é sobre vocês estarem juntos ali, inteiros. E às vezes eu reclamava que faltava conexão no meu relacionamento, que faltava amor, mas eu não conseguia estar um momento sem estar pensando no passado ou futuro, sem estar preocupada, sem estar ultra analisando ou focando no que essa pessoa talvez estivesse pensando, sentindo, ou será que tá falando com fulana, ou será que tá mandando uma mensagem, ou será que tá mexendo no celular de uma forma assim, assim, assado. Então eu que não tava tendo conexão no relacionamento, eu que não tava tendo profundidade, eu só conseguia apontar o dedo, achando que essa pessoa não estava fazendo o suficiente, que essa pessoa... Mas e a minha parte? Eu nem estava cuidando da minha parte, porque eu nem sabia que eu tinha uma parte para cuidar. Em quinto lugar, eu confundia muito silêncio com rejeição. Se ele ficava muito quieto, se não me mandava mensagem com frequência, ou se tivesse um dia longo no trabalho, se não mandasse pelo menos uma coisinha fofinha ou não respondesse a minha mensagem, eu já achava que estava me rejeitando, e aí a cabeça da pessoa que tem medo de rejeição já vai para uma traição ou já tá pensando em outra coisa. Estava sempre projetando o meu medo de abandono nas pausas. Se estava tudo muito tranquilo no relacionamento, alguma coisa ruim vai dar, alguma coisa, tem alguma coisa aí por trás. Então, eu não conseguia assumir a responsabilidade desse meu sentimento. Era sempre projetado isso no outro e no relacionamento. E digo pra vocês que é um desafio que eu tenho até hoje. Precisa de muito trabalho interno, muito autoconhecimento para você não fazer isso com frequência. E às vezes eu faço e não percebo. O que me ajuda hoje em dia é o que eu chamo de momento presente, que nós trabalhamos lá no Reconquiste-se, que se tem um pensamento um pouco podre, digamos assim, um gatilho, alguma coisa que eu já tô achando e tá fazendo tal coisa porque eu acho que tá estranho comigo, acho que não tá tão bem comigo, acho que ele tá bravo por causa disso, disso, disso. A gente pega esses pensamentos e colocamos no método Escute a Sua Intuição para dissolvê-los. Com a prática, digo por mim e por todas as mulheres e agora homens que também estão no Reconquiste-se, com a prática você dissolve eles. Você vai entendendo, entendi que eu tava projetando. Veja, não é só 1 hora na semana que a gente vai fazer esse processo. 30 minutinhos por dia. É um compromisso que nós teremos com nós mesmas de olharmos de pouquinho a pouquinho para os nossos medos, para as nossas dores, para as nossas insatisfações. Todo esse silêncio dele ativava um barulho em mim que não era sobre ele, era sobre o que eu não tinha acolhido em mim. Tem uma pergunta que eu quero deixar aqui nesse vídeo, eu vou aproveitar. No meu Instagram, se você ainda não me segue por lá, vou deixar ele linkado aqui embaixo também. Eu abri uma caixinha de perguntas, assim, o que eu faria se... tananana. E aí uma pessoa me mandou assim, namorado terminou comigo por conta das minhas invasões de privacidade por insegurança. Já aceitei a decisão dele, mas ainda me sinto culpada. Queria melhorar. Por onde começaria? E aí eu falei pra ela, que eu começaria por onde dói. No vazio interno que você busca por controle. Normalmente, invadir essa privacidade, ficar fuçando nas coisas da outra pessoa, essa ação que a gente tem de nossa, deixa eu ver se tem alguma coisa, daí deixa eu mexer. Ela vem de um medo de abandono. Para evitar o abandono, eu tenho essa ação. Mas quem tá tendo essa ação não percebe que ela tá justamente atraindo o abandono. Com tanto medo de abandono que eu tenho, eu vou lá e tenho uma ação. Veja, eu não tô tendo uma ação na minha segurança e confiança interna. Eu não tô tendo uma ação para esse relacionamento que eu quero manter. Não, porque se eu quisesse manter esse relacionamento, eu ia conversar com a pessoa, eu ia estudar sobre relacionamento, eu ia focar no meu amor próprio, eu ia focar nessas coisas.
Mas o medo de abandono, eu vou lá e tenho uma ação com esse medo. E aí a gente vai atrair mais do medo, mais do abandono, porque eu tô focando no abandono, no abandono, no abandono. Então eu vou ter uma ação que vai me trazer justamente isso. A outra pessoa vai se sentir assim, cara, você não confia em mim, tá insuportável isso, tá muito ruim. Você que tá me abandonando, você tá abandonando a gente, você tá abandonando o relacionamento. E aí, sem querer, essa pessoa, ela começa a ver o outro como inimigo e não mais como parceiro. E em sexto lugar, esse é um tema também que eu trabalho até hoje, eu acreditava que eu precisava me esforçar para merecer o amor. Porque lá no fundo, eu achava que amor era uma conquista, que a pessoa ela precisava ser conquistada. Isso vem muito por causa de séries, filmes de romance, coisas que eu vi na minha adolescência também, relacionamentos que normalmente a gente diz que aquilo é saudável, mas vem com um buquê de rosas, essas coisas todas, e no dia a dia a gente não sabe como que é. Porque o dia a dia de um relacionamento saudável vai demandar comunicação, conversas desafiadoras, e normalmente as conversas desafiadoras, as conversas mais difíceis mesmo, é o que leva o relacionamento a ser leve. E aí, quando eu comecei a estudar amor próprio, comecei a praticar, não só estudar, mas praticar, eu entendi que o amor era um reflexo. O que eu acho que outra pessoa está sentindo ou pensando sobre mim, ou o que eu tô vivendo ali, normalmente é um reflexo do meu autocuidado, do meu trabalho interno. Então, amor não é sobre esforço constante, é sobre estar presente. Se eu tô aqui gravando um vídeo, eu tô presente aqui com vocês. Eu não tô pensando o que meu parceiro tá fazendo, deixando de fazer, o que eu deveria fazer. Eu não tô com o celular verificando as minhas mensagens. Eu não tô estudando toda hora lembrando dessa pessoa. Eu treino a minha mente para focar no presente. E isso vai refletir em tudo da minha vida. E eu vou conseguir caminhar na vida com mais confiança, com mais amor. Eu percebi que o primeiro amor que faltava era principalmente o meu. No meu caso, o meu parceiro terminou comigo lá atrás. Foi só com esse término que eu percebi que eu não estava lutando pelo amor dele. Eu estava tentando preencher o vazio da minha ausência com ele. E eu já adianto vocês, se vocês estão tentando preencher um vazio com alguma coisa externa, isso nunca estará bom o suficiente, você sempre ficará insatisfeita. A única coisa que eu tive que fazer nesse momento e que de verdade me trouxe paz e me trouxe as respostas que eu estava procurando há tanto tempo foi voltar para mim. E eu aprendi a voltar para mim com compaixão, com profundidade, conexão de verdade, com presença. E eu pensei assim, agora eu vou ter que ser honesta e sincera comigo mesma. Se você gostou desse vídeo, deixa sua curtida aqui. Se você sente que uma amiga ou um amigo seu precisa ouvir isso, ou alguém da sua família, envie esse vídeo para essa pessoa. Também comenta aqui embaixo se você se identificou com algum desses pilares e se você está decidida ou decidido a fazer um trabalho interno. Nos vemos, até a próxima!